Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Luana Martins, aqui com vocês, né, mais uma vez, para darmos continuidade à nossa disciplina de Estatística Básica, agora na unidade 2. Na unidade 2, nós estaremos estudando medidas de dispersão e distribuição de frequências. As medidas de dispersões, nós temos duas, a variância e o desvio padrão. As medidas de tendência central são insuficientes para descrever adequadamente a amostra. É necessário também descrever em que medida os dados de observação estão agrupados ao redor da média. Então, temos a variância, que mede a dispersão dos dados e de observações de uma amostra em relação à respectiva média. Ela relaciona os desvios em torno da média, isto é, a média aritmética dos quadrados dos desvios. Desse modo, a variância é definida pela seguinte fórmula. Vai ser a variância ao quadrado é o somatório de todos os x índices i, variando de 1 até n, de xi menos a média elevada ao quadrado, dividido ainda por n menos 1, que é o total da amostra menos 1. Então, continuando, temos ainda o desvio padrão. O desvio padrão, ele caracteriza-se por ser a raiz quadrada da variância e é calculado por esse símbolo que representa o desvio padrão, a raiz quadrada de S ao quadrado, que é a variância. Por consequência, a variância é o quadrado do desvio padrão. Então, exemplificando, o governo financia um programa de assistência às famílias de baixa renda. Cada família recebe de 5 em 5 semanas a quantia de 100 unidades monetárias para comprar produtos de alimentação em estabelecimentos conveniados. O coordenador desse projeto selecionou em uma pequena cidade 4 famílias e acompanhou a distribuição dos gastos semana a semana. Observe a tabela. Então, nós temos aqui, em cada semana, foram distribuídos por 5 semanas para as 4 famílias. Então, cada semana tem o dado aí, de gasto das famílias, Então, vamos estar calculando aí a média e o desvio padrão e a variância, observando a média de cada uma das famílias. Então, determinar o desvio padrão e a variância. Lembrando que a média semanal de cada família era de 20 unidades. Então, vamos ver aí como é que vai ficar. Para a família 1, como eles gastaram 20, em cada semana, eles vão ter aí um resultado de 0 na variância, pois toda semana menos a média, que é 20, vai restar em 0. Para a família 2, nós teremos aí 2 semanas que não irão zerar, que é a segunda semana e a quarta semana. Então, vai ficar 24 menos 20 elevado ao quadrado, vai ficar 16. Então, teremos 16 mais 16 dividido por 5. Ao fazer essa divisão, teremos 6,4. Assim, faremos para a família 3, que encontraremos o resultado aí como variância 32, e para a família 4, onde teremos como resultado para a variância 160. Calculando o desvio padrão, para a primeira família, se a variância é 0, o desvio padrão também é 0. A segunda família, o desvio padrão é 6,4. A variância é 6,4, então o desvio padrão é 5,3. Para a família 3, a variância é 32, desvio padrão 5,66. Para a família 4, a variância 160, desvio padrão 12,65. Então, assim estão aqui organizadas as medidas de dispersão, o desvio padrão e a variância, que estão aí para complementar as medidas de tendência central que nós estudamos na unidade 1. Agora estudaremos a parte de distribuição de frequência em dados agrupados de intervalo de classe. Quando os dados numéricos coletados assumem uma grande quantidade de valores diversificados, fica inviável que cada valor isolado represente uma categoria. Sendo assim, convém agruparmos os valores coletados em intervalos de classe, onde nós iremos determinar o número de classes, a amplitude amostral,
cálculo da amplitude de intervalo de classe, limite inferior e limite superior da classe, determinação dos intervalos de classe, determinação das frequências e ainda a amplitude total. Então, vamos lá estudar detalhadamente cada um desses itens. A determinação do número de classes é representada pela letra K, e utilizaremos a fórmula desenvolvida pelo matemático Sturges para o cálculo do número de classes, onde é dado K é igual a 1 mais 3,322 vezes o logaritmo de N, onde N é o número total de elementos, né? O número total coletado na pesquisa, e K é o número de classes. A amplitude amostral, representada por AA, é a diferença entre o maior elemento e o menor elemento observado nos valores coletados. Temos aqui o x máximo e o x mínimo, é o maior número menos o menor número observado na amostra. Temos ainda o cálculo da amplitude do intervalo de classe, definido com quantas classes vamos construir a tabela de distribuição de frequência. Pode-se passar ao cálculo de amplitude de intervalo de classe. H representa essa amplitude, chamada de amplitude de classe, ou amplitude do intervalo de classe. Então, a amplitude do intervalo de classe será determinada pelo maior valor menos o menor valor, dividido pelo número de classes. E se caracteriza pela razão entre a amplitude amostral dividido pelo número de classes, que é o K. Então, continuando, a amplitude total calcula-se em relação aos valores dos intervalos de classe da tabela de distribuição de frequência. A amplitude da classe, que é o maior valor observado menos o menor valor observado no número de classes. E temos aí o ponto médio de uma classe. O ponto médio de uma classe é o ponto que, por situar-se em uma posição média na distribuição de valores no intervalo de classe. Divide o intervalo em duas partes iguais. Então, vai se caracterizar por pegar o limite inferior e o limite superior da classe e dividir por 2. Temos ainda a frequência simples ou absoluta. A frequência simples ou absoluta de uma classe ou de um valor individual é o número de vezes que o valor ocorre na amostra. Então, é o somatório de todos os FIs na amostra N. A frequência relativa é o quociente entre a frequência absoluta da classe e o número total de N coletados. Então, temos aí a frequência relativa. E temos ainda a frequência relativa percentual de uma classe, que é o produto da frequência relativa por 100. Então, vou pegar lá o resultado do meu quociente e agora multiplicar por 100 para encontrar a frequência relativa. Temos ainda a frequência acumulada, que é a soma das frequências simples de todas as classes com os intervalos inferiores a uma determinada classe, isto é, correspondente ao total acumulado das frequências absolutas, observadas até o nível em questão, inclusive, que é representado pela letra J. Veremos a fórmula. A frequência acumulada será dada pelo somatório de todos os FIs, variando de 1 até N, que vai ser a somatória de todas as frequências, né? Estarei acumulando uma na outra, até encontrar o total de números da minha frequência. Então, exemplificando, considerando a idade de 30 alunos da turma do curso técnico em qualidade, conforme o exemplo apresentado no rol a seguir, construa a tabela de distribuição de frequência. Então, agora nós iremos organizar todas essas informações repassadas para a apresentação de todos esses dados em uma tabela. Então, nós veremos agora como organizar esses dados na tabela. Os dados estão aqui em rol. Por que aqui em rol, professora? Porque estão organizados de forma crescente, do menor para o maior. Então, isso caracteriza-se o rol. Então, temos aqui essa organização. Solucionando, a amplitude amostral é o total, né? O maior valor menos o menor valor, então vai ter aí 36 menos 21, 15. Número de classes, utilizaremos lá a fórmula, que é igual a 1 mais 3,32 vezes o logaritmo de N. Quem é o N? 30. Então, nós teremos aqui 1 mais 3,32 vezes o logaritmo de 30. O logaritmo de 30, 1,40.
48. Então, teremos 1 mais 3,32, que multiplica 1,48. Fazendo a multiplicação, encontraremos 4,91. Então, vai ficar 1 mais 4,91, somando 5,91. Como trabalhamos com valores inteiros, aproximando, teremos aí 6. Então, o número de classes para essa distribuição será de 6 classes. Continuando, agora vamos determinar o intervalo das classes. O intervalo será caracterizado de quanto a quanto cada classe irá variar. Então, é determinado pela amplitude amostral dividido pelo valor dividido pelo número de classes, 15 dividido por 6, vai ficar 2,5. Então, serão aproximadamente 3. Então, teremos a variação aí de 3 em 3. Então, organizando aqui a minha tabela, nessas 6 classes, nós teremos o seguinte: a primeira classe vai do 21 ao 24, depois do 24 ao 27, do 27 ao 30, do 30 ao 33, do 33 ao 36 e do 36 ao 39. Observe que ela vai estar fechada para o valor inferior e aberta para o valor superior da classe. Como na primeira vai variar do 21 ao 24, então a gente tem aí exatamente 8 elementos. A gente tem 3 números 21, 3 22, 2 22, aliás, e 3 23. Então, temos aí 8 membros que têm aí idades entre de 21 até 23 anos. A partir de 24 já vai para a classe seguinte, que temos aí 9. E assim por diante. Na terceira classe, apenas 1. Na quarta, 4. Na quinta, 7. E na última classe, apenas 1, que é o próprio 36, que é aí o limite inferior da classe. Agora, nós estaremos calculando aí o x-índice I, que o x-índice I é o ponto médio, né? É a média aritmética do limite entre o limite superior e o limite inferior da classe. Então, organizando aqui, preenchendo esse x na minha tabela, nós teremos os seguintes dados. Calculando cada uma aqui, vai ficar o primeiro limite da primeira classe, vai ficar 20 somatório do inferior mais o superior dividido por 2, 22,5. Para a segunda classe, 24 mais 27 dividido por 2, 25,5. Terceira classe, 27 mais 30 dividido por 2, 28,5. Quarta classe, 30 mais 33 dividido por 2, 31,5. Quinta classe, 33 mais 36 dividido por 2 é igual a 34,5. 36 mais 39 dividido por 2 é igual a 37,5. Então, a minha tabela ficou da seguinte forma, preenchendo aqui todos os x's. Então, a tabela agora já tem as classes, a frequência e também o x-índice I. Continuando, agora vamos calcular a frequência absoluta acumulada. Então, a frequência absoluta acumulada, a gente vai estar aí acumulando a minha frequência relativa. Então, vai estar adicionando uma na outra. Para o primeiro dado, a gente tinha 8. Somando 8 mais a próxima, que vai ficar 8 mais 9, vai ficar 17. Depois, 17 mais 1, 18. Depois, 18 mais 4, 22. 22 mais 7, 29. 29 mais 1, 30. Vamos chegar ao total de números da minha amostra, que é exatamente 30. Continuando, ainda temos aí a frequência relativa simples, né? Que é o FI, que é a frequência do valor que é dado o quê? Pelo somatório de todos os FI dividido pelo FI dividido por todos os somatórios de FI. Então, ou seja, é a percentagem daquele valor da amostra e multiplique por 100. Então, vamos pegar agora todos os dados, né? Para calcular aí, vou fazer a divisão. Então, eu vou estar dividindo 8 por 30, que vai dar 0,207, depois 9 por 30, 0,300, depois 1 por 30, que vai dar 0,033, 4 por 30, que vai dar 0,133, 7 por 30, que vai dar dando 0,233, 1 por 30, que vai dar 0,33, que vai aproximadamente, quando é o somatório, vai dar exatamente 1. Bom, então,
Aqui está organizado, né, a tabela para o percentual, basta multiplicar por 100. Nós estaremos aí com o percentual da primeira e vai estar 2,67, 3, e vai ter todo o somatório até a gente chegar aí o somatório de 100%. Então, esses foram os conteúdos abordados na unidade 2. Estudem, bons estudos para vocês. Dúvida vocês podem estar deixando aí nos fóruns, tá? Façam as atividades e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Aqui deixo os nossos vídeos de apoio, tá? Para vocês.